amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa EBD Spot, que é um programa que trabalha o comentário da lição bíblica, né? Nós estamos, durante esse trimestre, falando sobre a temática o final de todas as coisas, né? Esperança e glória para os salvos. Uma lição que a gente já tem caminhado bastante aí. Hoje nós estamos com a lição de número 11, falando sobre o juízo final, também conhecido como o tema o julgamento do grande trono branco, né? E para esta oportunidade, para comentar esta lição, estamos aqui novamente com o nosso adjunto, nosso irmão Alexandre Galvão. A paz do Senhor, meu irmão. Amém, meu irmão. Uma honra. Amém, graças a Deus, sempre nos ajuda aqui na elaboração desse programa. E também está conosco o nosso presbítero Leonardo, né? Paz do Senhor, meu irmão, tudo Amém, bem? tudo bem. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado. Amém, graças a Deus. Então, os irmãos, vamos dar sequência, né, a esse estudo, né? Para essa oportunidade, eu gostaria também de agradecer aos amados irmãos que têm sempre comentado os nossos vídeos, né? Nosso irmão João, que fez um comentário, o outro, nosso irmão, como é o nome dele? Edmilson, né? Que fez também esse comentário. Eu quero agradecer esses irmãos que têm assistido e têm nos apoiado. Que continue, né? É bastante gratificante para nós. Amém, irmãos? Mas falando sobre a lição de número 11, juízo final, ou o julgamento do grande trono branco, nós queremos começar definindo o que vem a ser o juízo final ou o julgamento do grande trono branco, né? Primeiro nós vamos definir e depois nós iremos pontuar a lição de forma objetiva, né? Para essa oportunidade nós queremos começar aqui com o nosso visitante, né? O nosso irmão Leonardo, presbítero, vai dar assim um início. Amém, amém. A paz do Senhor a todos. Para mim é uma oportunidade singular. Me sinto muito honrado de estar aqui com os irmãos. E como já foi colocado aqui por nosso adjunto à superintendência, nosso irmão Eliel, o tema da lição, o juízo final ou o grande trono branco. É bom ressaltar um detalhe relevante, eu tenho até colocado aqui, que a descrição feita por João do grande trono branco leva-se em consideração as vastíssimas dimensões, segundo o ponto de vista de João, do campo inteiro da nossa visão acerca do grande trono branco, expulsa da vista de todos os outros elementos, ou seja, grandiosidade. Então existe nesse tema, e isso é importante entendermos o tema. Eu não gostaria de tratar o tema como juízo final, mas sim como o grande trono branco. Trata-se do último juízo de Deus para com os seres viventes, mas existe aí uma colocação com relação ao grande trono branco, que eu coloco como grande relevância, tratando-se do seguinte, no ponto de vista de João, um julgamento diante do qual o infinito julgará o finito. A outra coisa ele é grande. Por que grande? Porque quem vai estar tratando de julgar a nação é o grande Deus. É branco, porque resplandece pureza, santidade, e estamos tratando aí de simbologias, é claro. Não estamos tratando apenas da literalidade da coisa. Estamos tratando do grande por ser o último e grande julgamento das nações, e estamos tratando da cor assim. Por que branco? Porque João viu ele como branco, julgando as nações. É porque ali ele tem muitas simbologias, como purificação, como a justiça de Deus, como a pureza em si. Essa seria a definição que eu compreendo como o grande trono branco. Amém. Muito obrigado, irmão Leonardo. É importante a gente ressaltar a questão, o texto de Apocalipse capítulo 20, né? O versículo 11, que é o textual da nossa lição, que diz assim: vi também, né? Ou algumas traduções dizem então vi. E a gente sempre percebe que na narrativa de Apocalipse, João está sempre usando essa expressão, dando uma ideia aí, irmão Alexandre, de uma nova perícope, né? É uma nova situação, é uma nova abordagem. E me parece que agora a última da história, né? Então ele diz assim, então vi, né? Ele destaca essa questão aí
E o que é que ele vê? Ele vê um grande trono branco. O que é que o irmão Alexandre pode também acrescentar acerca do que o irmão Leonardo já tem posto? É interessante que a lição traz a temática, o juízo final, né? Isso. Inclusive aparece até, para que talvez não tenha lição, um grande martelo de um juiz, né? Onde ele estará batendo para estabelecer a sentença. Isso. Na verdade, será um julgamento onde os ímpios de todas as épocas serão condenados devido aos seus pecados. Porém, quando João diz, eu vi um grande trono branco, mas o fato é que o ser humano hoje vive como se não houvesse um trono, um grande trono que na verdade reina absoluto sobre toda a história, né, que é o trono de Deus. E João ele vê esse grande trono branco, conforme bem disse o nosso presbítero Leonardo. Ele é grande porque não existe um trono maior do que o trono de Deus na história, né? A gente fala de reis, de rainhas em nosso contexto, mas que na realidade são reinos, porque o trono fala de reinos, não é? E ele vê o grande rei, ele vê aquele grande trono, onde quem está sentado sobre ele é o grande rei. E ele é grande porque, na verdade, esse julgamento será o maior julgamento de toda a história. E ele é branco porque, como disse Leonardo, haverá pureza, haverá justiça no julgamento. Ou seja, ninguém pode chegar lá nesse grande trono branco para querer barganhar com aquele que vai julgar, ou querer corrompê-lo, ou querer dar uma propina, mas para quem sabe talvez ele não sentar o camarada. Não, o trono é branco. Hoje talvez o trono que os juízes, né, os reis da terra se sentam, sejam maculados, né, e são maculados pelo pecado, né, são corrompidos pelo pecado e pela natureza humana. Porém, o trono que Cristo se assentará, que é o grande trono branco, ele é branco, já trazendo essa denotação de uma justiça perfeita. Então, acredito que é mais ou menos por aí a ideia do grande trono branco. É interessante essa contextualização, né, que o irmão Alexandre fez com relação a esse grande juiz e a esse grande julgamento que não deixa de governar, né, nunca deixou de governar, sempre agiu e sempre age com justiça, mesmo ainda nesses tempos, né? E a pergunta que a gente quer trazer aqui, aproveitando essa oportunidade, essa relação entre esse majestoso trono e essa majestosa justiça divina, é a relação que tem com, por exemplo, a tanta injustiça que a gente vê hoje. Como o irmão bem colocou, a questão dos tribunais, não é? Do mundo de hoje estarem manchados. Os reinos do mundo. Os reinos do mundo estão manchados, né? Então, qual é a relação de Deus hoje, irmão Galvão, irmão Leonardo, não chegar e, de vez agora, vamos dizer assim, vou acabar com toda essa situação agora, né? Por que Deus, não é? Talvez seja a pergunta de alguns, não é? Quando você fala, se Deus é todo poderoso, se Deus é justo, por que Deus permite que tanta injustiça, que tanto julgamento falso, que tanta injustiça em termo judicial acontece, social? Por que Deus ele permite que isso aconteça, né? O que a gente pode trazer sobre essa questão aí? Eu acho que aí já entra talvez outro debate, né? Já caberia para achar a criação do mal, a existência do mal. Né? Bom, mas vamos deixar. Não, mas é interessante que a questão, porque quando eu estava pensando até aqui, é o seguinte, que na verdade hoje Deus reina absoluto. Isso. Porque a gente fala de um futuro grande trono branco, Isso. mas esse trono já existe, pois Deus é grande E julga. e o trono dele é branco e ele julga com justiça. Porém, vale salientar que quem vai comparecer diante desse trono branco são as pessoas que hoje vivem indiferentes a esse grande trono branco. Ou seja, aquelas pessoas, nós, que nos submetemos e nos prostramos em adoração àquele que está sentado no grande trono branco, não iremos um dia comparecer diante desse trono branco para um julgamento final. E sim aquelas pessoas que vivem indiferentes a essa realidade, vivendo no mundo como se não existisse um grande rei que reina absolutamente sobre todos. Então são pessoas que vivem, na verdade, talvez com a sensação de achar que ele vai passar impune. Ele vai passar impune. Mas, na verdade, Deus hoje,
Isso faz lembrar até o Salmo 73, quando Asaf vê os ímpios vivendo sua vida de impiedade, e mesmo assim prosperando financeiramente, né, socialmente falando, e ele vai questionar a Deus por essa aparente injustiça, de ele ser um crente, viver fazendo dificuldades e circunstâncias desfavoráveis na sua vida, na sua existência, enquanto o camarada ímpio, injusto, pecador, prostituto, adúltero, vivendo uma vida próspera, entre aspas, próspera. E ele vai questionar Deus, e quando ele chega lá, Deus diz a ele que na verdade está colocando esses indivíduos em terras escorregadias. Ou seja, aqueles bens ou aquela, entre aspas, aquela beneficência ou aquela justiça que eles estão, material, estão agariando para si, na verdade aquilo está servindo como destruição para a vida deles. Por quê? Porque eles não temem ao Senhor. Já é um certo juízo de De Deus. certa forma, sim. Deus dá um corda ao indivíduo, mas que um dia vai puxar a Vai corda puxar, para exatamente. prestar conta com ele. Isso já remonta o Gênesis. O livro do Gênesis, quando Deus ele deixa o homem governando ali o jardim, mas Deus se coloca na condição de que o homem deve uma satisfação. E dentro da responsabilidade dos atos do homem, Sim. Deus em si o julgaria, como aconteceu de fato. Os teólogos pactuais chamam de Adão lá como co-regente. Corregente. Ou melhor, co-gerente, né? Porque regente é a ideia de reger, quem rege é Deus, Quem rege é mas Deus. de gerenciar Era Adão. aquilo que Deus cria e coloca sob domínio do homem. Então a gente vê também uma outra questão aí, que é a questão da paciência de Deus. Né? Deus Longânimo. é longânimo. É longânimo. Né? Ele é paciente, ele dá a oportunidade ao homem que se arrependa também. Então isso é uma questão prática também, né? E imagine, eu, assim, agregando ainda, além de longânimo, misericordioso. As misericórdias são a causa, né? De não sermos. Muito bem. Irmãos, vamos explicar, por exemplo, agora, quais são os eventos que antecedem, né, o juízo final ou o tribunal, né, o grande tribunal. Então, Irmão Leonardo, ele vai trazer, Irmão Leonardo, antes de o Senhor instaurar o grande trono branco e fazer esse juízo, né, e essa justiça, o que acontece ali no capítulo 20, verso 1, acontece algo que antecede, não é, essa realidade aí do grande trono branco. Isso. Vamos ler, antes de mais nada, o capítulo 20, e é interessante. A colocação do versículo 1 do capítulo 20 de Apocalipse diz: "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos." Em seguida tem toda uma sequência, mas esses versículos eles já denotam o que acontecerá. Satanás hoje ele tem a liberdade de ser o tentador, mas o que antecederá o juízo final é justamente a prisão de Satanás, sendo Satanás aprisionado, e o início de um reino milenial. E esse reino milenial, há toda uma temática da lição passada, tá certo? E uma vez já estudada a lição passada, chegará no final do milênio, começará então esse juízo final, ou o grande trono branco, como muitos falam. Mas assim, gostaria de deixar dentro dessa prerrogativa a prisão de Satanás, o tentador, aquele que estimula a natureza caída e pecaminosa do ser humano, ele estará preso. E haverá então, uma vez ele preso, um reinado pleno de paz, um milênio, que diversas correntes teológicas trabalham isso, mas isso já foi tratado na lição passada. E após o milênio, sim, acontecerá o grande trono branco. Satanás não enganará mais as nações, elas não se renderão a Cristo, enquanto Satanás estiver em atuação, elas não se renderão a Cristo. Porém, quando Satanás estiver preso, não haverá desculpas. E haverá aí um reinado milenial, e após esse reinado milenial, aí sim, iniciará o período do grande trono branco visto por João na visão lá do Apocalipse. Então, recapitulando, irmão Leonardo, haverá a prisão, não é? A prisão, de uma forma prática. Prisão de Satanás, né? Cristo reinará durante 1000 anos. A gente já estudou essa temática, né? E quem vai participar do reino milenial
vai ser o Cristo reinando, né? Cristo reinando, Israel, né? Israel, uma vez igreja, sendo restaurado, né? a igreja. A proposta, se nós formos colocar a proposta, Israel cercado, Cristo aparece glorioso, aí nós vamos para 2 lições atrás. Restaura Israel, e uma vez ele restaurando Israel, a igreja acompanhando Cristo, obviamente, né, com os exércitos celestiais, os anjos em si, e aí começa-se então um novo governo, Satanás preso, a igreja com Cristo, Israel restaurado. Muito bem. Além disso, também vai haver a grande, vamos dizer, Satanás será solto no final do milênio. Aí o final do milênio, Satanás solto. Satanás será solto, enganará, seduzirá as nações. seduzirá as nações. Será permitido a ele seduzir as nações. Será seduzido as nações, mas só que Cristo, né? E acho interessante essa abordagem, porque não há um embate, não há uma guerra. A gente falou isso até na lição passada, né? Entre Satanás e Cristo, Não, né? precisamos primeiro diminuir aqui a sensação que algumas pessoas têm com relação a Satanás. Primeiro, antes do milênio, é um anjo que prende Satanás e o deixa lá em cadeias. Isso. Ou seja, Cristo não precisa ganhar de Satanás no último momento, no último segundo. Não existe essa. Não existe. Cristo nem vai No ao segundo embate aos 45 do segundo tempo. Cristo nem vai ao embate Vai um anjo, com Satanás. vai Vai longe e exato. faz. Ok. Depois, por permissão de Cristo, Satanás é solto. Satanás, então, ele vai fazer aquilo para o qual ele existe hoje. Ele vai tentar seduzir, ele vai trazer as Vai enganar nações muito, a Ele sedução. seduzirá, né? E ele seduzirá. Ele Talvez vai. até como um teste, né? O Para tentar. aquelas pessoas que viveram debaixo do reinado de Cristo no milênio, mas que no final se apresentam como, na verdade, pessoas falsas, que viviam debaixo do reinado, mas não por amor a Cristo. Opa, chegamos Mas num para detalhe questão muito de bom. conveniência, na verdade, mas que essas pessoas vão se revelar no final do milênio, quando o diabo for solto, e eles vão mais uma vez se aliar ao diabo. Não, voltamos aí então a uma seguinte proposta, irmão Alexandre e irmão Aliel. Cristo em si, quando ele vier reinar, até uma lição passada aí, reinará com cetro, o cetro de ferro, que também é colocado como cetro de justiça. Então existe uma proposta de que algumas pessoas até se colocarão sobre a regência, o domínio de Se Cristo, submeterão devido medo, né? devido medo, porque ele governará com cetro de Mas ferro. não por amor. Mas não por amor, não por devoção a Cristo. Muito Satanás seduzirá esses. Muito bem. Então a gente vê aí Gog e Magog, né? A batalha, né? Gog e Magog e a colocação lá no final, Satanás vai ser Preso, né? lançado no no lago Sabe de fogo. agora? Agora ele já está. onde estava a A besta besta e falso profeta. e o falso profeta. Com ele vai também as nações que ele mesmo enganou, né? Sim, sim. Serão também lá lançadas. Mas aí a Esse gente fogo dos céus consumiu a todos, né? justamente. E aí a gente vê uma coisa interessante aqui. Versículo 11, né, do capítulo 20 de Apocalipse, de vi também um grande trono branco, como a gente colocou, e que estava sentado sobre ele, e a terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriu-se alguns livros. Não é o texto? Então abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Olha, esses mortos serão julgados pelas suas obras. Não é? E aí é interessante que ele vai dizer aqui, o mar entregou os mortos que nele havia, e você sempre percebe que onde aparece a palavra mar em Apocalipse, traz a ideia justamente aí de um governo de Satanás, né? Um local onde Satanás, de certa forma, predomina. Né? Quer dizer, o mar, representando também essa ideia, entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além, né, entregaram o inferno também os mortos que neles havia. E eles foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. E uma lista me parece que aqui no final do versículo, no versículo 15, que diz todo aquele que não se achou inscrito no livro. E aí a gente volta a essa questão aí. Esse livro é realmente lá um livro dourado,
É lá, Cartório é o cartório lá cartório do do céu, né? céu. Que livro é esse, né? E um livro da vida, né? E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. De fogo. Então, subentende-se que houve alguns mortos, não é? Que foram encontrados o nome dele no livro da vida. Pelo menos é o que o texto nos deixa parecer, né? Como é que o senhor vê esse versículo aí? Vamos em parte, né? Por parte. Conforme foi dito, só voltando, recapitulando a questão do milênio, Certo. né? Onde será um período de 1000 anos, onde Cristo reinará, um período de paz. No entanto, quem vai participar do milênio? Isso a gente estudou na lição passada. Certo. Vai estar lá a igreja, os mártires da grande tribulação, né, que serão possivelmente ressuscitados e adentrarão o milênio. O senhor vai continuar com essa temática. Só para lembrar, esses mortos que está lá no capítulo 20, no capítulo 20, versículo 4, né? Que está aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar, sentaram e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e eles reviveram, né? Ou seja, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aí diz, mas os outros mortos, que parecem ser esses mortos agora, do versículo 11, né, em diante, né, mas os outros mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição está se referindo justamente àqueles que ressuscitaram, que não adoraram a besta e que ressuscitaram. E a pergunta é, essa ressurreição aí que ele está falando, que é a primeira ressurreição, não seria a mesma ressurreição da igreja lá do arrebatamento? Como é que é isso? Certo, aí já surge outra pergunta, né? Vamos embora aqui entender. Então, antes de adentrar dentro do milênio, falando agora, eu ia falar do milênio, eu vou voltar para a grande tribulação. É importante falar disso. Vamos voltar para o arrebatamento. Não, mas vamos estar voltando vez por outra para poder entender. Porque, na verdade, a primeira ressurreição, hoje, inclusive, em um debate, certo. Alguém perguntou, mas são 2, são 3 ou são 4 ressurreições? Tanta ressurreição. Tanta ressurreição, Mas que, na verdade, a Bíblia apresenta duas ressurreições. Uma para a vida e uma para a morte. Exatamente. Ou uma para a vida eterna e uma para a morte eterna. Exato. A ressurreição para a vida eterna, não é? Ela, na verdade, é apresentada no Novo Testamento de uma forma qualitativa. Não é? Ou seja, é a ideia de que, por exemplo, a gente fala da volta de Cristo para arrebatar a igreja em 2 fases. Isso. Né? Vindo para a igreja, depois vindo para Israel na segunda vinda em glória. Com a igreja. E com relação à ressurreição não é muito diferente. Ou seja, é uma única ressurreição para a vida, mas em várias fases. Várias fases. Então a gente vê que Paulo vai falando aos Coríntios dizendo que Cristo é a primícia dos que dormem. Então Jesus é o primeiro a ressuscitar em um corpo glorioso, para nunca mais morrer. Porque Cristo morreu, né, como ser humano. Então, depois a igreja, ela também ressuscita os crentes em Cristo que morreram no arrebatamento da igreja, esses crentes ressuscitam também para os mortos em Cristo, né? Os que dormem, né? Aí vem agora os mortos da grande tribulação, que é o texto da Apocalipse 24. Exatamente. Capítulo 20, versículo 4. Né? São os mártires da grande tribulação que não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, nem receberam o seu sinal, e a marca da besta, e essas pessoas ressurgirão depois da grande tribulação para participar do reino milenial. Certo. Porém, dentro do reino milenial, além de estar presente a igreja que voltou com Cristo em glória, para Israel, vai estar esses crentes que morreram e ressurgiram no final da grande tribulação. Então, em corpo glorioso estará a igreja, esse pessoal da grande tribulação que ressurgiu. Muito bom. Estará os gentios, que foram considerados como ovelhas no julgamento das nações, que foi uma aula que a gente também já estudou. E Israel, propriamente dito, também estará lá. Sendo que a igreja e os mortos da grande tribulação estarão em corpos glorificados, enquanto os gentios, que vieram da grande tribulação vivos, e os israelitas, corpos também vivos, adentrarão o milênio em corpos biológicos, ainda com pecado. Ou seja, eles passarão pela morte. Né? Então, possivelmente, mesmo que Isaías capítulo 65, versículo 20, diga que no milênio morrer 100 anos é morrer jovem, pressupõe morte. Então, logo, haverá morte no milênio. Inclusive, o autor da nossa lição, ele até faz citação disso, lá no segundo ponto. Isso aqui. Os salvos. Terceiro ponto. Quem quer fechar a conta ao terceiro ponto, né? Isso. Terceiro subponto. Pronto. Terceiro tópico aí. O número 3. Aqui. Todos os salvos que tiveram morrido durante o milênio. Então, ou seja, os salvos, aqueles que se viam verdadeiramente a Deus no milênio, e que morreram no milênio,
Aí alguém pergunta, e eles foram para onde? E as almas deles foram para onde? Eles vão ressuscitar? Certamente Com ressuscitarão certeza. quando? No final do milênio. Mas no final do milênio é o julgamento final, é o grande trono branco. Então certamente eles ressuscitarão com aqueles que foram ímpios durante toda a sua vida, né, e que morreram sem Cristo, e morreram em rebelião contra Deus de todas as épocas, desde Caim até o último cidadão ímpio que morreu neste mundo, e eles vão ressuscitar. Aí tem um texto agora lá de João, capítulo 5, que também já é uma citação de Daniel, capítulo 12, quando ele diz, capítulo 5, versículo 29 de João, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Porque normalmente, quando fala de grande trono branco ou juízo final, a gente coloca todos os ímpios lá. E parece que não vai ter nenhum crente lá. todos os ímpios, né? Ora, mas se no capítulo 20, conforme foi lido aqui, você leu, quando diz que se abrirão livros, Isso. ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Olha, E a pergunta é, para que o livro da vida vai ser aberto? Se lá tem ninguém escrito. é só a segunda morte. É só o julgamento final para condenar o indivíduo para todo sempre ao inferno. Então, para que livro da vida? É para mostrar, ó, vocês não estão escritos aqui, serve que é só para isso? Quando na realidade, o último versículo 15 diz, se alguém não foi achado escrito no livro, então quer dizer que alguém foi achado escrito no livro. Exatamente. Pressupõe isso. Quem foi que tinha achado no livro? Será que foi aquele camarada que foi achado no livro? Foi aquele cara que durante a vida morreu sem nunca ouvir falar de Jesus? E Deus vai dar um jeitinho para ele lá no último dia? Será que é esse cara? Quando na verdade eu entendo, que aqui possivelmente é o crente que viveu durante o milênio, que morreu durante o milênio e que ressurgirá no último dia para participar desse julgamento final. E essa pessoa que vai ser achada no livro da vida, esse camarada, ele vai participar do reino milenial. Claro, ou melhor, do reino eterno. Claro que a gente não tem um texto muito claro e evidente para dizer isso, porém, é uma dedução Aceitável. necessária para essa linha de raciocínio pré-milenista. Sim. Senão não teria sentido o livro da vida estar sendo aberto. E outra ideia de livro, né? Tem a biblioteca no céu, não tem aquele livrão lá, onde está toda a história da humanidade. O livro Na realidade, eu entendo que talvez seja a A onisciência onisciência de Deus. Com todos os nossos onisciência de atos, Deus. está escrito lá na onisciência de Deus Todo-Poderoso. Né? Muito bem, meus irmãos, muito bem. Dando aí prosseguimento, né, à nossa temática, nós também temos algumas perguntas aqui, extra lição, né, e que de certa forma está envolvida também dentro da temática, né, que é sobre o sofrimento. Haverá um julgamento, né, o Senhor vai lançar no inferno não apenas Satanás como uma vez os outros, mas aqueles que não foram ímpios, né, de todas as épocas, e ele vai ressuscitar. Haverá uma ressurreição, né, que é a ressurreição final para o julgamento, né, e vai ser lançado no inferno. A pergunta é o seguinte: esse sofrimento será um sofrimento eterno? E se é eterno, há alguma graduação de sofrimento no inferno? Irmão Leonardo, como é que a gente pode entender acerca desse ímpio que estará sendo lançado no inferno depois de ressurreto? Tá? Ou seja, ele vai receber o corpo não glorioso, mas um corpo ignominioso, ou seja, sem glória. Sem glória. Um corpo sem glória, Mas que ele não seja destruído, para que o sofrimento dele ele possa. Já vou respondendo, o sofrimento será eterno. certo. O corpo será ressuscitado, ressurgirá com estrutura suficiente para estar passando por toda uma eternidade. Será um corpo preparado para o sofrimento? Pronto, bem colocado. Seria isso. Tem até um tom sarcástico, mas é o que a Bíblia nos aponta. A ideia é que serão jogados lá. E isso aí nos remete para o que Deus não fez com proposta para o homem, para o ser humano. A proposta, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e no que diz respeito aos incrédulos, essa é a parte mais triste de se tratar,
com relação ao lago de fogo, o inferno propriamente dito, porque ele não foi projetado para o homem, mas para Satanás e seus anjos. Mateus 25, 41, Jesus afirmou isso. Porém, eles, em sua ignorância, a Bíblia até trata como esquecimento de Deus, como diz lá no Salmo 9, verso 17, os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus, por aí, quando coloca dessa parte, chamo eu, pelo menos, e alguns, acompanhando o pensamento de alguns estudiosos, com uma parte triste, eu vou chamar da parte triste, a parte mais triste dessa temática chamada inferno, lago de fogo. Mas essas pessoas, sim, estarão eternamente em um sofrimento completo, em um sofrimento que não terá fim, conforme diz lá em Apocalipse mesmo, conforme foi preparado para o diabo, para os seus anjos e para todo aquele que rejeitar o Filho de Deus. Trata-se então de uma justiça. Ora, se o trono vai ocupar o juiz pleno, justo, aquele que faz justiça, naturalmente aqueles que nasceram em pecado e não reconheceram Jesus como seu Salvador. E ainda assim fizeram questão de, após ser, até ouviram falar de Jesus, rejeitaram-no, esses sim estarão em um sofrimento eterno. E aqueles que nunca ouviram o Evangelho, aquelas pessoas que nunca teve oportunidade de ouvir a mensagem salvadora de Cristo, né, o Evangelho de Cristo. Alguns entram dentro dessa questão e dizem assim, não será injusto lançar esses indivíduos no inferno com tudo, né? Ou seja, sem nenhuma oportunidade de salvação, já que ele não teve, por exemplo, nesse exato momento, está morrendo muitas pessoas, né, em vários países do mundo aí, que não conhecem Cristo como Salvador, que nunca ouviram falar de Cristo. Alexandre, como é que a gente pode responder a essa questão? Eu poderia estar, por exemplo, qual é a base da condenação do homem? A base da condenação do homem está pelo fato de que rejeitou a Cristo, não é pelo fato da rejeição de Cristo, ou está lá no pecado original, ou pecado factual? Como é que a gente pode explicar essa questão? Não ouviram falar de Cristo. Assim, mas antes de até talvez entrar nessa questão, só reiterando o que Leonardo está falando sobre a questão do sofrimento no inferno, está vendo aqui Apocalipse capítulo 20, no versículo 10, diz: o diabo, certo deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Expressão que séculos dos séculos, na conotação de eternidade. E no versículo 15 diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, o mesmo lugar que o diabo sofrerá eternamente, os ímpios também serão lançados aqui. Os anônimos, né, que é a palavra grega para ímpios, quer dizer aqueles que são contra a lei de Deus, ou aqueles que viveram uma vida totalmente em desacordo com a lei do Senhor Deus. Então sim, haverá sim tormento eterno no inferno. Agora é interessante essa pergunta que o senhor fez ao prefeito Leonardo, que eu estou reiterando, porque hoje nós vemos dentro de um contexto onde muitos teólogos, ditos teólogos, estudiosos, inclusive dizendo-se até ortodoxos, mas que na verdade é liberalismo puro, pregam que na verdade não existe inferno. Outros pregam que na verdade o tormento não será eterno, será passageiro. Outros ainda pregam, dizendo que na verdade o ímpio depois que morre, a sua alma é aniquilada. Ou seja, não haverá um sofrimento eterno, uma consciência de pecado e justiça eterna sobre a vida deles, né? Então, só para salientar usa então uma mensagem oculta de que vale a pena, então. Porque depois vale a pena viver em impunidade, porque não tem inferno. Né? A ideia seria essa. O inferno, né? É aqui, né? É até um inferno depois da vida. Todos acham que no final Deus vai dar um jeitinho para botar ele no céu, né? É o tão chamado universalismo. Mas bora lá. Aí Eliel agora pergunta, e o camarada que nunca ouviu falar de Jesus e morreu nessa condição, será que no final Deus vai dar um jeitinho para ele? Na verdade, muitos até advogam essa ideia.
né, alguns movimentos, algumas religiões que dizem, não, se o camarada morreu, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, Então aí foi injusto. então Deus vai dar um jeitinho para ele, porque afinal de contas o camarada não teve nem direito de recusar. Será salvo por osmose. Porque é meio sem sentido o camarada. Não, como é que eu. Não, mas você não assusta, mas como é que eu não aceitei? Eles nunca falaram dele para mim. Eu morri se não me falar de Jesus. Porém, eu até argumento da seguinte forma, né, sendo até irônico. Ora, se no último dia Deus vai salvar o camarada, e respondendo a essa pessoa, o pessoal que diz Deus vai dar um jeitinho para ele, porque o camarada morreu na ignorância, então é melhor então a gente não gravar esse programa. É melhor a gente queimar todas as Bíblias, fecha todas as igrejas, porque se todo mundo morrer na ignorância, todo mundo vai para o céu. Então, porque é mais salvar o indivíduo pela ignorância do que pelo conhecimento da verdade. Sim. Tendo em vista que o evangelho para entrar em alguns países me É parece complicado, então é bom nem a gente entrar. Essa galera lá daquele país morrer na ignorância, vai todo mundo pro céu. Porque Deus vai dar um jeitinho pro cara que não ouviu falar. Veja que absurdo, né? Porém, o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 18, se não me falta a memória, no versículo 12, ele diz assim: assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ou seja, Paulo está dizendo, aquele que conhecia a lei de Deus, ele vai ser julgado conforme o conhecimento que ele tinha da lei. Aquele que não conhecia a lei de Deus, pelo menos de forma oral, de forma revelada, conforme está nas Escrituras, essa pessoa vai ser julgada conforme a lei de Deus, mas que ele não conhecia de forma tácita, oral, mas que estava aqui. E porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas que praticam a lei são certificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade à lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. No versículo 15, Paulo diz: e estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-os também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Ou seja, o céu revela a glória de Deus. Direção geral. Somente a evidência de que Deus existe para todos. A consciência do homem diz que ele é pecador, pois a lei de Deus foi gravada no coração dele. Então o homem ele se rebela contra essa lei que Deus grava no coração dele. Ele vive de uma forma alienada como se Deus não existisse. Então eu defendo a ideia, fundamentada inclusive no que Paulo diz aqui, que é no último dia o camarada que morreu sem ouvir falar de Jesus, ele vai ser condenado. Claro que haverá talvez um rigor menor para ele no juízo, até mesmo porque ele morreu na ignorância do conhecimento de Cristo. Não é? E talvez a gente até fale nisso um pouco mais adiante. Mas a questão é que ele será julgado pela lei que foi escrita no coração dele. Porque, irmãos, o fundamento da condenação, e agora respondendo a segunda pergunta que ela fez, a base da condenação para Deus lhe mandar o ímpio para o inferno, não é simplesmente a rejeição ou a oportunidade de ter rejeitado a Cristo. Porque parece que talvez o texto áureo, que é o texto da nossa lição, e quando o autor cita o texto áureo, quando em Apocalipse 21, ou melhor, é o texto da nossa leitura, 3,18. João 3,18, a leitura bíblica em classe, quando diz quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Aí o cara diz, então o cara só vai ser condenado se ele não crer. E para ele não crer, eu tenho que primeiro falar de Jesus para ele. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então se o cara não ouviu a palavra, ele não tem possibilidade de crer. Então logo ele não pode ser condenado porque ele não ouviu ou ele teve oportunidade para não crer. Mas que na verdade, o apóstolo Paulo, capítulo 5 de Romanos, ele diz que pelo pecado de um só homem, veio a condenação sobre todos. Todos pecaram. Todos pecadores na glória de Deus. Então a base do julgamento para condenação, além de aqueles que ouviram o Evangelho e rejeitaram a Cristo, é um fundamento, que o tornará mais responsável. Porém, aqueles que não ouviram o Evangelho serão condenados pelo seu pecado original, que foi herdado e imputado a ele por Adão, na queda de Adão, e esse pecado é imputado a ele. E os seus pecados factuais, ou os pecados que ele pratica. Que será tanto o pecado original como os pecados factuais, ou o pecado praticado, que será a base da condenação. Então Deus vai mandar um indivíduo para o inferno, não é simplesmente porque ele é um incrédulo, mas porque ele é um ímpio, ele é um anômos, ele é aquele que se rebela contra a lei de Deus e vive em desarmonia com aquilo que Deus prega e aquilo que Deus gravou no coração dele. Então, eu acredito que se assemelha então a devida recompensa a ser retribuída por Deus
a rejeição dele, então as leis de Deus implantadas em seu coração, mesmo ele não ouvindo do Evangelho de Cristo. Mas ele tinha conhecimento. Né? Ele tinha conhecimento e diz a Bíblia, isso reiterando lá em Romanos, né? Sim, sim. É salário do pecado. E ali não está colocando, classificando que pecado é esse, era a rejeição de Cristo. Não, o salário do pecado é a morte. E esse pecado que é a morte, ele está colocando tanto os pecados factuais como o pecado original, como até mesmo a rejeição de Cristo. Ele engloba, né, o sentido do pecado ali, ele está englobando um tudo no ser humano. Ou seja, aí entra naquela questão, né? Então quer dizer que o indivíduo ele pode ser salvo. Aí entra agora a questão, sem ter ouvido o Evangelho, entra nessa discussão. Sim. Porque se a gente diz que o camarada, ele mesmo sem ter ouvido o Evangelho, ele vai ser condenado porque ele não praticou, ou não viveu conforme aquilo que estava escrito no coração dele. Então pressupõe dizer que se ele vivesse conforme aquilo que estava escrito no coração, crendo em Deus, ele seria salvo. Por exemplo, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê o caso de Melquisedeque. Sim. Melquisedeque, que é rei de Salém, e ele do nada aparece e é um cara crente. Mas a Bíblia diz que Deus se revelou a ele. Se revelou a Abraão, não a ele. Mas ele é um cara que aparece um cara crente. E não é um Interessante, crente, então. Quem pregou o Evangelho para e ele? não é um crente qualquer. É sacerdote. Não, ele coloca-se Abraão dizendo que ele é abençoado sendo Ou seja, menor. a Bíblia coloca ele superior a Abraão. Pois ele abençoa Abraão. Quem abençoa é o maior. E quem é abençoado é o menor. Está em Hebreus. Isso. E esse camarada que pregou o Evangelho para ele. Não é? Então, Já fortalece, inclusive, até a argumentação. Não é? É interessante essa questão, voltando aqui, para a gente dar continuidade aqui à lição, quando a gente fala da ressurreição, né, e aí a gente sabe que no juízo final haverá a ressurreição dos ímpios, né, e por que tem que haver essa ressurreição? Talvez essa é uma questão que a gente deve aqui levantar. Porque, na verdade, o homem ele só é pleno, não é? Ele só é completo se ele estiver com essas duas unidades, né? Que a gente chama de, independente da minha linha de interpretação, ou melhor, olhando para a antropologia teológica, se eu sou tricotomista ou se eu sou dicotomista, isso não vem ao caso agora, porque a questão é que todos concordam que o homem é formado de uma parte material e de uma parte imaterial, então essas linhas coadunam. A questão é a seguinte: enquanto o homem, quando morre, ele não está no seu estado pleno, não é? Ele não está no seu estado pleno. Nem o ímpio, nem os santos. Porque quando os santos falecem, dormem em Cristo, eles também não estão no seu estado, vamos dizer, pleno. Por isso que a igreja, os que dormem em Cristo no arrebatamento, serão ressuscitados. Eles esperam a redenção do corpo. Eles esperam a redenção do corpo. Não é? E os vivos são transformados, ou seja, o mortal se revestirá da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade, haverá uma transformação. Para que, aí vem o corpo glorioso, né? Que é esse corpo. E aí quando a gente fala dos ímpios, que estão agora, exatamente, os ímpios de todas as épocas estão lá no inferno, né? Em um lugar de tormento, né? Mas me parece, Galvão, que não é um lugar, vamos dizer assim, pleno de tormento. Porque esse homem não está no seu estado também pleno. Esse ímpio não está no seu estado pleno. Entendi. Uma vez morto, né? Uma vez morto, né? Então, ele está lá sofrendo, né? Assim como os salvos estão agora, por exemplo, gozando. Não é? Mas ainda haverá o gozo pleno. o gozo pleno. Então, assim como não existe, por exemplo, nesse exato momento, o pleno gozo, não existe também o pleno sofrimento. Então, os teólogos normalmente chamam isso de estado intermediário. Que é uma lição que a gente vai estudar mais É a última lição. que a gente vai estudar a última lição. Mas o que eu quero levantar aqui, a questão é justamente essa, né? Para que a gente possa entender essa temática. E uma outra coisa sobre a questão de Adão como representante da raça humana, né? Quando ele peca, e a gente citou isso, que toda raça humana vai pecar com ele. Aí alguém pode levantar a seguinte questão: mas eu não pedi para Adão ser meu representante. Eu não
quis que Adão fosse meu representante. Mas eu posso questionar, né? Mas a gente também não pediu para Jesus ser meu representante, né? Ele foi, né? E ele foi, Mas né? todo mundo quer. No capítulo 5 de Romanos, todo mundo só quer a parte Só que é a parte que a graça superabundou, né? Pois é. Nunca quer a primeira parte. Né? Então, não há desculpas, Não há. né? Não há desculpas, né? Então é exatamente isso que a gente tem trabalhado. Dando um prosseguimento à nossa lição, a gente já falou aí como explicar os eventos que antecedeu o juízo final, né? Como se dará o juízo final, né? A gente, de certa forma, já trabalhou. E relacionar as bases desse juízo aí, que é basicamente... Sim, e sobre essa questão foi bem levantada aí, é a seguinte, é sobre a graduação desse sofrimento, irmão Leonardo. Acerca dessa graduação, haverá uma graduação do sofrimento? Porque, por exemplo, tem um texto, qual o texto? Eu acho que é... Mateus, capítulo 11? Mateus 11, né, que fala sobre... Lê aí pra gente. Lê pra gente, por favor. É 11:20, né? É 11:20 20, diante, né? Nós Deixa eu ler rapidinho aqui. Lê aí, pra gente adiantar. Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E ele dizia: "Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, muito que eles teriam arrependido com pano de saxina. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teriam ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo." Mateus 11, versículo 20 ao 24. Ou seja, haverá menos rigor, né, diz o texto. É interessante, eu até vi aqui na fala do nosso irmão Alexandre Galvão, ele que meio que indiretamente respondeu em uma outra fala dele aí, com relação à questão, bom, de repente podemos até entender, presumir, vai haver mais fogo para um, menos fogo para outro, né? A proposta seria até irônica dessa interessante forma. que isso aparece lá no Tribunal de Cristo, né? Também, Parece né? que lá no Tribunal de Cristo parece Graduação de recompensa. uma graduação de recompensa diferente, né? No tribunal, No Tribunal de Cristo, lá atrás. lá atrás, né? Acerca de Dos crentes, então aí tudo bem, tranquilo, ali é obras, referenda. Mas eu entendo com relação a essa Que colocação. aí também é obras, né? Aqui também está tratando de obras, né? E é importante até falarmos o seguinte, que a salvação em si é pela graça, né? Pela graça. Mas a condenação é pelo reflexo da graça alcançada, ou seja, pelas obras assim praticadas. Quando eu pratico boas obras, eu reflito então A a salvação salvação de Cristo em minha vida. Né? Assim podemos inverter então a questão. Se eu estou negando a Cristo e não reflito a salvação em minha vida, logo minhas obras vão ser má. Né? E minhas obras sendo mal, ela vai computando, vamos dizer assim, com relação ao juízo de Deus. Mas o juízo de Deus, eu não entendo ele colocando assim o rigor em mais fogo, menos fogo. A Bíblia fala que é um inferno, que é um lago de fogo. A Bíblia relata que é o mesmo lago onde vai ficar o diabo e seus anjos caídos, mas vai estar também lá os outros. Então o capítulo 20 de Apocalipse ele coloca dessa forma. E eu compreendo então que este rigor é porque a salvação estava ali com ele. Eu creio que Jesus está fazendo uma diferenciação sobre aqueles que têm o acesso, e aí eu vou trabalhar na questão emocional, psicológica, que a culpabilidade, eu ouvi, e eu rejeitei de plena consciência, e falando aquele mesmo que... É com a ideia de um lamento ser maior, né? Um lamento eterno. Um lamento eterno. Imagina, vai sofrer no corpo, que nós já falamos aqui alguns minutos atrás, o corpo que vai ressurgir, preparado para o sofrimento, vai surgir, preparado por Deus para o sofrimento. Mas além disso, a plena consciência, eu não estou aqui defendendo ou querendo amenizar para aqueles que estavam num país perdido, num país que o evangelho não chegou, que não alcançou. Ele vai estar dentro da mesma lei, da mesma pena, mas aquele que ouviu, que teve a oportunidade de ouvir, que vivenciou, viu o próprio evangelho, o proto-evangelho sendo pregado, o evangelho de Cristo, muitos pelo próprio Cristo, pela igreja do Senhor, teve N oportunidades, e aí eu coloco mais uma vez
que a questão do lago de fogo é a parte mais triste para a humanidade, para o ser humano, para o homem, para o ser como um humano. Porque no plano originário de Deus, eu posso dizer assim, a proposta de Deus é por isso que haverá restauração milenial, Cristo reinando, mostrando que Ele é o reto juiz. A proposta de Deus era o inferno para o diabo e seus anjos. Tudo bem que depois nós encontramos aí diversas N de referências, colocando aqueles também que não foram encontrados. Tudo bem, tranquilo, amém por isso. Mas o inferno, o lago de fogo, foi para o diabo e seus anjos. Então aqueles que tiveram a oportunidade, eles tiveram o livre-arbítrio. Quando eu digo livre-arbítrio, o direito de escolha, de optar por Cristo, de se libertar, de ressurgir como nova criatura, e rejeitou. Eu imagino esse morto lá, morto que eu digo sem chance mais de céu, de vida eterna. Ou seja, é aquilo que a gente estava dizendo. Se martirizando. Então, é aquilo que a gente estava dizendo até então. O indivíduo morreu sem nunca ter ouvido falar do Evangelho. Foi o caso, talvez, do pessoal lá de Sodoma e Gomorra, que voltava lá, mas também não pregava tanto assim como um Abraão da vida. E os anjos chegaram e foram para resgatar Ló, não foi para pegar o Evangelho. Então, essa galera que morre sem ter ouvido falar de Jesus, eles vão ser condenados tantos quanto aqueles que rejeitaram Cristo. Porém, né, levando em consideração o texto lido, conforme o Leonardo está falando, o rigor será superior sobre quem mais é dado, mais é cobrado. Mas essa regra, irmão Galvão, só salientando, ela é uma questão mais psicológica, imagino eu, né? Assim, é claro que o sofrimento não é inferno, e a gente fala do fogo, né? Parece até fogo que nunca se apaga, fazendo até referência ao vale de Inom, né? Lá haverá o lixo nunca morre, né? Haverá choro e ranger de dentes. Então eu acredito que quando esse fogo é literal, esse fogo é espiritual, esse fogo fala de quê? Então acredito eu particularmente que há um fogo que atormenta o corpo, esse corpo que é ressuscitado conforme o Léo ressuscitou até para sofrer, mas também há um fogo que atormenta psicologicamente. Eu acredito que a consciência, Paulo fala da consciência, o acusando constantemente. Então imagina você ver toda a eternidade da consciência, conforme de Léo, de que eu deixei escapar pelas minhas mãos aquilo que estava dentro de mim, a oportunidade. Utilizamos aqui. E eu vou viver eternamente com a consciência de uma culpa, né? Que vai estar me atormentando, e também do fato de que eu tive a oportunidade de sair dessa situação e não aproveitei aquela oportunidade. E o camarada vai sofrer esse tormento eternamente. Então eu acredito que também corroborando as palavras de Leonardo é isso. Tem uma parábola que Jesus coloca como parábola, ela é bem discutida, né, nos meios teológicos. Se é ou não uma parábola, né? Se é ou não uma parábola, que Jesus coloca, faz aquela colocação da plena consciência do rico, não é isso? Lázaro. Do rico e Lázaro. E veja o lamento naquela rápida parábola. 16, né? Me ajuda aí, irmão Alexandre, só para... Lucas 16, versículo... a partir do 19, né? Não, a partir do 19. 16 e 19. 16 e 19, ótimo. 16 e 19, a parábola do rico e Lázaro. Ora, é interessante ali o lamento, né? A questão de lamentar, a ansiedade de querer voltar, porque viu o rico tem sã consciência, e ali existe uma lição bacana para nós até trazermos para esse assunto em questão, é que tanto o rico quanto o Lázaro, eles têm consciência, eles estão conscientes. Lázaro lá no estado de graça, no seio de Abraão, e o rico lá no tormento. Ele pede, inclusive, a prova de consciência de Lázaro é que ele pede ao pai Abraão que permita que ele volte lá. Então, imagine essas pessoas que tiveram a salvação, por isso que Jesus ele é tão enfático, ele fala aquilo, eu imagino, na estrutura das palavras, com muita decepção com relação às pessoas, e ele ali coloca, haverá menos rigor, porque escapou pelos dedos da salvação. Muito bem. Irmãos, estamos chegando agora a mais um final, né, de um comentário bíblico, de um comentário sobre a lição, né, de hoje. Tenho a oportunidade aqui com o nosso irmão Leonardo, nosso irmão Alexandre Galvão novamente conosco, falando sobre essa lição maravilhosa sobre o juízo final, né, que será
o último juízo, né? Será o grande, né, julgamento do trono branco. Esse trono que é grande e que tem esse adjetivo de ser branco, né? É a última vez que aparece em Apocalipse a palavra branco, se referindo à justiça de Deus, à majestade de Deus no seu julgamento justo. Então a gente quer agora terminar nosso comentário trazendo assim, cada um traz a sua palavra final, a sua reflexão. E o que essa lição, irmão Alexandre, ela ela traz para nós como uma aplicação, como uma palavra que a gente pode estar trazendo para os nossos irmãos que nos ouvem. O autor, na conclusão, diz: o dia do juízo de Deus virá para todos. Ele faz uma pergunta: você está preparado? Né? O fato que a gente viu até agora é que a base do julgamento de Deus, ou da condenação do ímpio, é os deméritos dele. Porém, a base da salvação nunca foi as obras, e sempre os méritos de Cristo. Né? Então Deus nos salva pelos seus méritos e condena os ímpios pelos seus deméritos. Né? Então, Eli, eu acho que fica a grande lição aqui, é que, eu estava até comentando antes aqui, que se haverá ateu no inferno, né? Na verdade, a grande preocupação do diabo é fazer que os homens acreditem que não existe inferno. É verdade. Então, se hoje tem muitos pregadores por aí dizendo que não existe inferno, não vai haver juízo final, não vai haver grande trono branco, coisíssima nenhuma, na verdade, esse pseudo-pregador, ele é um mensageiro de Satanás. Sim. Porque o diabo realmente deseja que o homem não acredite que haverá inferno, que o inferno é só um problema existencial aqui, como diz o cantor, o inferno é aqui, mas que, na verdade, o inferno é real. O Senhor Jesus, ele falou mais do inferno do que qualquer outra, do que amor, por exemplo. Claro que Jesus viveu profundamente o amor, ele viveu bem mais o amor. Mas a questão de falar e fazer menção, Jesus falou mais do inferno do que do amor. Não é? A gente vê 3, 4 vezes Jesus falar de amor, mas de inferno várias vezes. Ele faz menção ao inferno. Por quê? Porque a preocupação é que o homem não vá para lá. E a questão, né? Haverá ateu no inferno? Alguém até perguntou. Ora, o camarada morre e vai ser lançado no inferno. Ele ainda no inferno ainda pode dizer que não acredita nele. Mas sendo que ele vai ressuscitar para receber o corpo e depois ser mandado para o lago de fogo e enxofre. E ele vai estar diante de Deus, onde a Bíblia diz: todo joelho se dobrará. Rico, pobre, grande e pequeno lá, né? E os mortos, grandes e pequenos. Alguns estudiosos vão dizer que pequenos aí, grandes aí são os anjos, mas mortos, anjos mortos, não podem. Vamos deixar mas vamos lá, deixa de lá, né? Mas todos os homens comparecerão, todos os ímpios de todas as épocas, sejam reis, generais, grandiosos, poderosos, ricos, pobres, não interessa. Todos irão comparecer dentro do grande. A questão é, se eu estou preparado, para quê? Para ir para lá? Não, eu quero estar preparado para a volta de Cristo, para ressuscitar em glória ou para o arrebatamento da igreja. Né? Então, a palavra que fica para os professores de escola bíblica dominical é que trabalhe esse tema em classe, despertando os alunos, né, para não querer viver essa realidade, mas antes viver uma vida de piedade em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu sou honrado para isso também. Eu serei mais sucinto que o nosso irmão Alexandre. Alexandre, ele fez uma colocação que dispensa até maiores comentários, mas eu gostaria de deixar para os nossos irmãos que estão aí acompanhando esse programa gravado, um trecho que eu grifei aqui da própria lição, dentro da própria lição, que o autor colocou da seguinte forma. Está lá no 3º ponto, já no final do último parágrafo, do 2º subponto. Que sejamos como Noé, que apregoou para a sua geração o juízo do Senhor. Então, que paremos de fazer da palavra de Deus um mecanismo de emocionalismo, ou começar barganha, né, que possamos apresentar de maneira clara, sistemática, precisa, enraizada, embasada, a palavra de Deus como ela é, sem colocar nenhum meio termo no que se diz respeito à palavra de Deus. Noé apregoou o juízo do Senhor. Há uma necessidade de hoje a Igreja de Deus, e essa responsabilidade cabe a mim, a vocês, professores de escolas dominicais, dirigentes e líderes de modo geral.
anunciar para esse mundo o juízo do Senhor, pois ele virá e é certo que ele virá. Amém. Eu sei que eu já mas eu lembrei que ele estava falando de Lutero e Erasmo de Roterdã, né? Porque Lutero falava do juízo de Deus, do inferno, e Erasmo olha para Lutero e diz assim, Lutero, deixa Deus ser amor, Lutero. Aí Lutero olha para Erasmo e diz, Erasmo, deixa Deus ser Deus. Né? Deus é justiça, é amor, mas também é justiça. É justiça. Amém. Meus amados, queremos aqui agradecer pela presença dos amados irmãos, pela sua cooperação, né, pela sua audiência nesse programa, que Deus em Cristo possa estar abençoando a sua vida, você que vai ensinar no domingo pela manhã, que Deus possa estar alimentando também a sua alma. Eu quero deixar aqui, com base no texto de Lucas, né, onde foi lido Lucas capítulo 10, quando falar a questão do rigor, né, haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra, né? E logo abaixo do texto, né, ele diz assim: e tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu, descerás até o inferno. Ele diz categoricamente, mas quem vos ouve, ouve a mim. E a quem vos rejeita, rejeita a mim. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os 72 voltaram alegres, dizendo, Senhor, até demônios nos submetem. A gente fala no teu nome, os demônios nos submetem. E Jesus dá uma palavra aqui, irmãos, que eu quero trazer aqui para nós. Que é quando ele diz assim. Ele diz. E ele me disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Aí ele diz, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Mas ele diz no versículo 20, contudo, não vos alegreis, porque os espíritos submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida ou lá no céu. Então, irmãos, eu quero deixar para a nossa meditação essa palavra para você que nos ouve. Se alegre, primeiramente porque o seu nome está escrito no livro do Senhor. Está escrito no sangue de Cristo derramado na hora do Calvário. E que você possa se alegrar nisso. E que você possa passar essa mesma alegria para os seus alunos e saber que naquele dia nós já estaremos com o Senhor e gozando de sua presença. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, no nome de Jesus, que Deus abençoe.